Bom dia, rapaziada. Bom dia a todos aí. Uma palavrinha aí pro pessoal que acompanha o canal para entender a nossa opinião sobre alguns temas que foram polêmicos nessa semana. Primeiro tema polêmico foi a questão da entrevista, né, do atleta, do ex-atleta e hoje empresário, professor, Vitor Doria, que eu tenho muito respeito, não o conheço, mas sei do histórico dele de atleta. A minha divergência pontual foi da afirmação dele com relação a ser campeão. Se você é campeão, se você não é campeão, você não vale nada. Essa afirmação que eu não concordei. Só isso. Por que eu não concordei? O esporte, ele transcende. A importância do esporte transcende a medalha de ouro. O esporte tem uma importância, na minha opinião, a maior importância social está no esporte. Por quê? Ele traz para o jovem disciplina, determinação, perseverança, foco. Tá certo? Independentemente do camarada ser campeão ou não. Porque campeão é só um. Então você pode não ser campeão, ter sido o último lugar no campeonato, que isso não retira de você a sua importância como pessoa, nem a sua importância como atleta. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado quando você é pessoa pública e é chamado no podcast, porque tem muitos jovens assistindo você. É claro que você deve incentivar a pessoa, quando ela vai competir, a vontade de ganhar, isso é óbvio, mas não existe o ganhar a qualquer preço, tá? Então, o esporte, nós temos aí, você pode competir 10 anos e na sua categoria, por exemplo, você pegou um fenômeno igual o Roger Gracie. Você nunca vai ser campeão. O Roger vai ganhar de você, não tem jeito, é um fenômeno. Mas isso não vai tornar você menos pior, menos atleta, ou vai tornar pior do que o Roger Gracie, porque você não ganhou dele. Assim como não vai tornar o Roger Gracie melhor que você. Tá certo? Então, as pessoas têm que ter em mente o seguinte, a importância do esporte em recuperar pessoas das drogas, em recuperar e dar uma profissão. Nós somos professores hoje de jiu-jitsu no mundo inteiro. Então, a importância do esporte, em especial, que era o debate do jiu-jitsu, ela transcende, ela ultrapassa a figura da medalha de ouro. Certo? Ter sido campeão não o torna melhor do que o segundo colocado, que o 10º colocado. Porque ser campeão é um detalhe e é um momento. Vou dar um exemplo que um grande atleta, o Gabriel, me passou, ele mora em Israel, professor lá da seção de judô de Israel. Se nós pegarmos no Japão a categoria de judô até 66 quilos, do primeiro japonês lá até o 10º do ranking do Japão, se fosse para a Olimpíada, os 10 ganhavam. Mas só pode um. Então, um vai representar o Japão, vai ser campeão olímpico. Os outros não vão nunca ser campeão olímpico, não vão ter a chance. Mas isso não irá tornar os outros pior do que aquele. A questão é de semântica. A discussão transcende o que está sendo dito. Em momento algum, eu estou dizendo que o entrevistado não foi um atleta excelente. Nada disso. A discussão não é essa. A semântica, a narrativa, a pedra de toque da discussão qual é? A afirmativa, feita pelo entrevistado, de que só o campeão é bom. Quem não foi campeão não tem valor algum. Isso eu não concordo. Tá certo? Então, é só esse o ponto de vista meu e daqueles que eu ensino. Né? Eu lembro, até hoje eu sou um estudante, eu não parei de estudar. Né? Quanto mais eu estudo, mais vejo que eu sei muito pouco. Entendeu? Então a minha discussão é só essa. A minha não concordância é essa. Você vir falar que só interessa quem é campeão. Então tem que tirar medalha de prata, medalha de bronze, só o campeão que vale. Certo? Eu não concordo com isso. A importância do esporte na vida das pessoas, ela é muito maior que a medalha de ouro. Certo? Nós temos aí professores pelo Brasil todo, excelentes professores, educadores, que nunca foram campeão mundial de nada e são brilhantes.
têm uma importância naquela comunidade absurda. Fazem a diferença naquela cidade, naquela região. Tá certo? Então, esse é o foco da minha discordância. Em momento algum, eu estou colocando em xeque ou em dúvida se o entrevistado foi talentoso ou não, mesmo porque, tendo sido aluno do bolão, recebeu a faixa preta do bolão, é evidente que é um excelente atleta. É um excelente competidor. Não é isso a discussão. A discussão, ela reside na fala do entrevistado. Que quando foi no podcast, é pessoa pública, nós podemos não concordar, tá certo? Vai passar uma moto aqui no fundo, vai atrapalhar, entendeu? Outra colocação, que também não concordo, foi feita pelo magnífico Charles do Bronx ao final da luta do UFC. Aliás, isso tem se tornado uma constante. Quando o atleta perde uma competição importante, ele vem com esse discurso que eu não concordo. Repito, torço e admiro o trabalho do Charles Bronx, que para mim ele é um gênio, tá? Mas a colocação que ele faz eu não concordo. Qual a colocação? Olha, para me criticar, tem que ser melhor que eu. Essa frase, ou então como foi dito uma vez uma frase por um outro atleta, uma competição, ele havia perdido, estava nervoso, acho que foi o Cyborg. Para me criticar tem que ter mais título que eu. Essas frases não estão corretas. Por que não estão corretas? Você é uma pessoa pública, é um atleta. Você tem fãs, tem admiradores e tem críticos, ok? Normal. Quando você ganha, se você usar a lógica do raciocínio dessa rapaziada, então quando o camarada ganha, só poderia elogiar o cara quem tem mais título que ele. Só pode criticar quem tem mais título ou ganhou mais que ele, então, a contrário do senso, só pode elogiar quem tem mais título ou ganhou mais presas do que ele. Não é verdade. Todo trabalho público, ele está sujeito a críticas e elogios. É natural. Então, vou dar uma sugestão para os atletas após uma derrota. Tá com sangue quente, tá nervoso, é natural. Pô, treinou pra caramba, 3, 4 meses, foi lá e perdeu. Aí vem alguém perguntar, meu amigo, seja inteligente na resposta. Inteligência emocional. Olha, quero parabenizar meu oponente. Hoje ele foi realmente melhor do que eu. Vou aguardar uma oportunidade, uma revanche. Se ele vai me conceder ou não, vou fazer a solicitação aqui. E prometo a vocês que vou vir melhor ainda. Ponto. Essa é a resposta que tem que ser colocada. Não adianta você agredir o público. Quem tá me criticando aí, nunca levou um soco, quem tá me criticando... Não adianta, é o tipo de resposta que gera, na opinião pública, uma raiva, uma sensação de, esse cara é um imbecil, ué. Acabou de perder, tá me xingando? Eu não tenho culpa da derrota, você tá entendendo? Então, são colocações apresentadas em programas, em podcasts, que às vezes a pessoa não pensa o que tá falando. Tá certo? Então, só deixar claro isso. A minha não concordância, e coloquei isso, olha. Vamos imaginar que o Roger Gracie desse uma declaração dessa. Quem não é campeão não vale nada. Tá? Eu continuaria revoltado, indignado e não concordando com a declaração, ok? Ok. Só que, ao pesquisar lá o histórico do Roger Gracie, o cara foi campeão de tudo, pô. Só faltou ser campeão olímpico. Vai fazer o quê? Né? Então, esse tipo de narrativa, de frase, na boca de um super campeão, já é errado, mas você tem que engolir o cara. Igual o Gordon Ryan aparecer aqui e falar, quem não é campeão desse não vale nada. Você vai ficar indignado, uma frase arrogante, mas você vai olhar o currículo do cara, pô, o cara ganha tudo. Mas isso não muda a minha... Eu continuo não concordando com o que ele disse, mas o cara tem bala para falar. Vocês entenderam o raciocínio? Então, quando alguém vem e fala uma frase dessa, você vai no currículo do cara, fala, pô, quem não é campeão não vale nada. Mas vou olhar o cara. Aí você não encontra os títulos. Foi isso que eu disse. Né? Eu não estou encontrando os títulos para justificar a frase que eu não concordo. Tudo é questão de raciocínio. Tá certo? Então, só para esclarecer a galera, porque
Eu gosto de tudo transparente, tudo claro, os meus pontos de vista, perdão. Tá certo? Bom domingo, vamos malhar. E um abraço a todos aí. Fique com Deus.